Olá! Eu sou Tânia Veras, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2, e hoje eu vim aqui falar sobre o sistema respiratório. Então, respire fundo e vamos lá! O sistema respiratório tem uma função principal, que é captar o ar para retirar dele o oxigênio que nós necessitamos para sobreviver. Então, precisamos respirar a todo momento para que as nossas células sejam capazes de produzir energia, né? E esse ar deve ser conduzido pelo nosso corpo até chegar ao pulmão, aos pulmões, e de lá eles vão entrar na nossa corrente sanguínea para que seja levado então para todo o nosso corpo. Então, essa seria a função principal do nosso sistema respiratório. Nós temos dois movimentos muito importantes, que é a inspiração, quando colocamos o ar para dentro, e temos a expiração, quando colocamos o ar para fora. Quando nós fazemos esse movimento de inspiração, nós usamos a nossa caixa torácica, que é essa onde temos aqui as costelas, né? Nós usamos também o diafragma, um músculo muito importante para a respiração, e usamos também os músculos intercostais, que é esses que tem aqui entre as nossas costelas. Quando nós inspiramos, então o nosso diafragma ele se contrai, ajudando, né, a encher os nossos pulmões, e a caixa torácica ela se dilata. Quando nós expiramos, então o diafragma se relaxa e a nossa caixa torácica também diminui de tamanho, ajudando a esse ar a sair, ok? Qual seria então o caminho que esse ar faz? Vamos começar observando essa imagem aqui. Olha só, nós temos a cavidade nasal, que seria o nosso nariz, nós temos a faringe, depois a laringe, a traqueia, os brônquios e por último os bronquíolos, certo? Agora volte para cá. Vamos ver cada uma dessas partes que eu acabei de falar aí. Vamos lá, começando pelo nariz, chamado de cavidade nasal, né? Essa parte aqui é onde nós temos o nosso nariz. Dentro do nosso nariz nós temos alguns pelinhos. Esses pelinhos, eles têm uma função, que seria fazer o quê? Reter as partículas de sujeira, né, que tem no ar que nós respiramos. Eles ficam aí retidos nesses pelinhos. Temos também o muco. O muco tem a função de esquentar ou de resfriar esse ar que entra nas nossas narinas. Ele não pode chegar no nosso pulmão muito frio ou muito quente. Então, o muco faz com que ele tenha essa sua temperatura harmonizada. Também temos no nosso nariz alguns canais, que é por onde nós conseguimos sentir os cheiros, né? Eles estão diretamente ligados com o nosso cérebro e é a partir daí que nós conseguimos ver se tem alguma coisa estragada em uma comida, ou se tem um cheiro gostoso, né, de um perfume, ou até mesmo se você tem um colega com mau hálito, né? Então é através desses canais que estão aí nessa cavidade nasal que nós conseguimos sentir também os cheiros, certo? Descendo um pouco mais, nós temos a faringe. A faringe, lembrem-se que nós já vimos lá no sistema digestório, ela faz parte de dois sistemas, tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório, ok?
Na faringe, nós encontramos a epiglote. Epiglote é como se fosse uma tampinha. Essa tampinha tem a função de abrir e fechar. Quando ela abre, o ar passa, então nós conseguimos falar. Quando ela fecha, nós não conseguimos falar, mas nós conseguimos engolir. Para que ela tem essa função, então? Para evitar que a comida que nós comemos caia no buraquinho errado, que seria o buraquinho de descer o ar e não o correto que iria para o esôfago, ok? Então, por isso, ela faz parte desses dois sistemas. Descendo mais um pouco, nós vamos encontrar, então, a laringe. A laringe é onde nós temos as nossas cordas vocais. As cordas vocais, elas necessitam do ar que está no pulmão para que elas se movimentem. Então, quando você vai falar, o ar que vem do pulmão, ele vibra as cordas vocais e com isso nós conseguimos emitir os sons. Vamos ver essa imagem aí das cordas vocais. Observem, quando nós respiramos, as cordas vocais elas se abrem, né? Como nessa imagem, e quando nós falamos, elas se fecham, mas o ar passa entre aqueles vãos ali e eles se movimentam, vibrando, dando então a fonação, ok? Muito bem, volta para cá. Então, nós já vimos os 3 canais que nós chamamos de canais superiores, que são a cavidade nasal, né, que é o nariz, a faringe e a laringe. Esses são os 3 canais que nós chamamos de superiores. Vamos ver agora os 3 canais que nós chamamos de canais inferiores. Olha só, nós vamos ter agora a traqueia, e ela é do lado do esôfago, só que são 2 estruturas independentes, elas não se juntam, ok? Nós vamos ver depois uma outra aula que eu vou mostrar para vocês com detalhes. Então, traqueia, né? Logo depois nós temos os brônquios, desce a traqueia, os brônquios eles se dividem, certo? Um vai para o lado direito e o outro para o lado esquerdo. Logo depois dos brônquios nós vamos ter os bronquíolos, que é como se fosse uma árvore, né? Que sai ali dos brônquios. Então, os bronquíolos, eles vão se ramificando. E na pontinha de cada um desses bronquíolos, nós temos os alvéolos. Muito bem. Agora, eu queria que vocês vissem essa imagem, só para a gente ter uma ideia de como é isso. Então, olha só. Traqueia, brônquios, bronquíolos e esta aqui em pequenininho, os alvéolos. Muito bem, voltem para mim. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a traqueia. A traqueia, ela é um canal que fica aqui nessa parte verticalmente, né? E ela é composta, ela tem na sua estrutura vários cílios, como se fossem pelinhos, e também ela é constituída de muco. Por acaso alguma partícula de sujeira ou alguma poeirinha que não foi retida lá no nariz, né, pelos pelos do nariz e tal, e ela conseguiu descer pela traqueia, então ali esse muco e esses cílios aí tem a função de reter essa partícula aí para que ela não chegue lá nos nossos pulmões, tá? Chegamos agora aos nossos pulmões. Vamos ver primeiro como ele é pelo lado de fora. Dê uma olhada aí nessa imagem. Ele tem essa aparência. Percebam aqui embaixo nós conseguimos ver o coração. O coração fica logo abaixo do pulmão. O pulmão ele é revestido por películas que nós chamamos de pleura, ok? Então está aqui nessa imagem para vocês. Ok, voltem aqui para mim. Agora que nós vimos o pulmão num todo, vamos ver um pouquinho mais lá dentro. Nós queremos ver como são os alvéolos.
Os alvéolos são cheios de vasos sanguíneos. E nesses alvéolos acontecem então as trocas gasosas. Entra ali por uma artéria o ar cheio de gás carbônico, vai sair por uma veia e esse ar que sai, ele está carregado de oxigênio. Então ali dentro há essa troca de oxigênio, né? E gás carbônico. Essa troca, ela se chama hematose. Então, quando vocês verem esse nome, né, vocês já vão saber que hematose é o nome que se dá às trocas gasosas. Vamos olhar aí nessa imagem um alvéolo com um pouquinho mais de detalhes. Nessa imagem, nós podemos ver representado em azul o sangue que está cheio de gás carbônico, que vai ser levado para fora. E representado de vermelho, nós temos o gás oxigênio, que vai ser levado então para todo o nosso corpo. Ok, volta para cá. É importante lembrarmos do seguinte: quando nós respiramos pela boca, nós não conseguimos fazer essa filtragem de partículas que tem no ar, que são partículas ruins, de sujeira, de poeira. Por isso é indicado que nós respiremos sempre pelo nariz, porque ele está ali por um motivo muito importante. Respirar pela boca diminui a nossa imunidade. Porque essa imunidade já começa aqui no nariz quando é retido todas essas partículas de sujeira. Quando nós respiramos pela boca, não tem como haver esse processo de filtragem. Por isso, nós devemos sempre respirar pelo nariz. Quando nós respiramos de maneira correta, né, devagar e pelo nariz, nós melhoramos o nosso sono, nós melhoramos a digestão dos nossos alimentos e nós conseguimos melhorar inclusive o desenvolvimento mental também. Mas existe também algumas doenças que têm a ver com o nosso sistema respiratório. Uma das mais comuns é o resfriado comum, ou influenza que nós conhecemos por aí. E ele começa causando coriza, espirros. Essa coriza ela é bem interessante porque ela é a produção excessiva desse muco que nós temos no nariz, devido a uma inflamação que a gente tem aí quando nós contraímos o vírus da influenza. A pneumonia também é uma doença do sistema respiratório. Ouvimos muito falar de pneumonia. Como é que isso ocorre então? Quando nós respiramos, nós inalamos as bactérias ou os micro-organismos e eles conseguem chegar até os nossos alvéolos, causando ali uma inflamação, aonde começa a ocorrer uma produção de líquidos. E isso, então, é o que chamamos de pneumonia, ok? Dê, então, uma olhadinha nessa imagem. Nessa imagem, a gente pode perceber que dentro dos alvéolos ali, nós temos vários pontinhos pretos. Esses pontinhos são os micro-organismos que infectaram os nossos alvéolos, causando, então, essa inflamação. Volte aqui para mim. Essa, então, é a pneumonia, aonde nós contraímos através desses micro-organismos que chegam até o nosso pulmão, ok? Então, acho que vimos todo o nosso conteúdo do sistema respiratório e a nossa aula, então, termina por aqui. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima aula. Tchau, tchau!